Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lari e esse é o primeiro vídeo da nossa série do Kit Higiene Infantil. Essa vai ser uma série onde eu vou ensinar para vocês o passo a passo para você fazer o seu primeiro kit higiene, seu primeiro kit de maternidade com fio de malha. Nós vamos iniciar pela peça mais básica, que é aqui o mini cachepô de crochê, e eu vou deixar aqui outro vídeo mostrando todos os materiais que eu vou estar utilizando para todas as peças, o link da onde eu comprei todos os materiais para facilitar para vocês, tá bom? Nessa aula aqui nós vamos fazer esse mini cachepô, tá? Que pode ser utilizado tanto para colocar cotonete, quanto para colocar o algodãozinho, aí da forma que a mãezinha preferir, tá? Geralmente nos kits mais básicos, nós fazemos 2 mini cachepôs desse daqui, tá bom? No caso desse kit que eu estou fazendo aqui com vocês, nós vamos fazer ele no tema safari. Então, nós vamos iniciar aqui com a cor de base, que é o verde esmeralda da Fisher Fields, tá? Eu vou estar utilizando o verde esmeralda, cappuccino e o mango, para fazer esse kit safari. Aqui, nós vamos iniciar com o círculo mágico. Então, você vai girar o seu fio aqui, passando em 3 dedos. Prende aqui, ó, com o seu mindinho, o fiozinho que tá vindo do rolo. E nós vamos fazer um primeiro ponto baixo, simulando, fazendo uma simulação desse ponto, para não precisar dar aquele primeiro nozinho e deixar o acabamento na sua peça mais bonito. Então, aqui, ó, nesse fiozinho aqui de cima, que é o fio que tá vindo do rolo, você vai passar a sua agulha, segura aqui com o dedo e você vai girar a sua agulha, tá vendo? Dando uma torção aqui no seu fio, e aí você passa a sua agulha dentro do seu círculo mágico. Laça o fiozinho ali que tá vindo do rolo, traz aqui pra frente. Nós temos 2 laçadas na agulha. Você vai segurar essas 2 laçadas aqui para não desmanchar, ó, e retira a sua agulha. Agora, você vai passar a sua agulha de frente para trás, prendendo novamente essas 2 laçadas, essas 2 alcinhas ali, e fecha o seu ponto. Dessa forma, esse nosso primeiro ponto baixo aqui, ele vai estar simulado já com o formato de um ponto baixo, tá vendo que forma o Vzinho aqui? Nós não precisamos fazer aquele primeiro nozinho. Dessa forma, a sua peça fica com um acabamento mais bonito aqui. Ó, eu já tô com uma aqui pré-pronta. Tá vendo que não fica um nozinho aqui no meio da sua peça? Todos os pontos ficam com o mesmo formato. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Então, esse primeiro que você já simulou, mais 6. Vamos ter um total de 7 pontos baixos aqui na nossa peça. Lembrando sempre de fazer esses pontos mais frouxinhos, para deixar o acabamento da sua peça mais bonito e para facilitar o seu trabalho nas próximas carreiras. 7 pontos baixos. Dá uma esticada na sua agulha. Vamos pegar aqui a pontinha do fio e iniciar o fechamento aqui do nosso círculo mágico. Não precisa fechar todo de início, tá? Ajusta aqui essa sua peça. Se esse último ponto ficar mais apertadinho aqui, porque puxou o fechamento aqui, você ajusta. Vamos fazer um fechamento de carreira. Esse fechamento de carreira, ele vai acontecer de forma que simule uma alcinha aqui para esse primeiro ponto que nós simulamos. Você percebe que todos os pontos têm um Vzinho logo aqui embaixo e uma laçada logo aqui em cima, ó. Faz um formato de V e uma laçada em cima. Esse primeiro ponto que a gente simulou, ele tem o formato de V, mas ele não tem a laçadinha aqui em cima. Então, esse fechamento de carreira vai ser simulando uma laçada para esse ponto. Dê uma esticada aqui na alcinha. Na primeira, aqui ó, na primeira alcinha laçadinha aqui de cima, de trás para frente, você passa a sua agulha, pega essa alcinha que estava o seu fio, que estava a sua agulha, e leva ela lá para trás. Aí você ajusta, ó, com as mãos mesmo,
para ficar o círculo certinho. Para ficar o círculo certinho, tá vendo? Ficou a bolinha certinha. Vamos diminuir aqui essa alcinha. E agora nós vamos trabalhar pontos centrados. Então, nós vamos passar a nossa agulha sempre no meio desse Vzinho, tá? Então, aqui, ó, todo ponto baixo tem esse formato de Vzinho. É muito importante você entender a anatomia do seu ponto. Dessa forma, você vai conseguir entender algum outro ponto que você vê, alguma foto, alguma coisa, você vai saber como esse ponto é feito, porque você entende a anatomia do ponto. Então, a anatomia do ponto baixo é sempre um Vzinho com uma laçadinha em cima abraçando ele. Aqui nós vamos pegar a nossa agulha, abrir aqui esse Vzinho e vai passar a sua agulha no centro desse Vzinho e sair aqui atrás no centro também desse Vzinho, tá vendo? Ponto baixo centrado. Então, passa no centro do ponto e sai lá atrás no centro do ponto. Prende a alcinha do fechamento de carreira, fecha o primeiro ponto. Vamos voltar no mesmo lugar, laça o fio lá atrás, dá a altura aqui em cima. Tá vendo que você puxa até a sua agulha ficar retinha aqui, ó. Essa laçada que você acabou de puxar e a laçada que já estava na agulha. Por quê? Para o seu ponto ter um parâmetro de tamanho, tá vendo? Não ficar muito apertado e não ficar muito frouxo. Então, você vai ter esse parâmetro, essa repetição do tamanho do ponto, dando essa esticada. Você vai dar a altura do seu ponto, tá vendo? Estica até a sua agulha ficar reta. Se você deixa assim, ó, essa alcinha muito aqui embaixo, você fecha o seu ponto muito apertado, tá vendo? Que ele fica repuxado e já começa a abrir um furinho aqui no seu ponto embaixo. Então, para ajustar, ó, laça o fio lá atrás e dá a altura do ponto. Se você fizer o ponto muito grande também, quando você fechar, seu ponto baixo vai ficar muito frouxo. Então, você vai ajustar esse ponto, ó. E aí, você vai ter um padrão no tamanho dos seus pontos. O que vai deixar os seus pontos baixos centrados mais retinho e vai deixar a sua peça com acabamento mais bonito. Então, ó, sempre olha ali atrás para ver se está saindo no meio do ponto e faz o ponto centrado. Aqui nós vamos trabalhar 2 pontos juntos para cada ponto da base, tá? Finalizou aqui a carreira, vamos novamente. Puxa o fiozinho aqui, faz o fechamento da carreira, pega essa alcinha, leva lá para trás, ajusta. Ó, agora você já pode puxar aqui o resto desse fio aqui do círculo mágico para fechar tudo. Ajustou, vamos para a próxima carreira, onde nós vamos trabalhar um ponto sozinho, seguido de um aumento. Então, prendeu o fiozinho do fechamento ali atrás, laça, primeiro ponto sozinho, segundo ponto, um aumento. Um ponto sozinho, segundo ponto, um aumento. E aí, nós vamos repetir esse processo até chegar lá no final da carreira. Por que que a gente sempre vai aumentando a quantidade de pontos sozinhos e tendo sempre um aumento seguido dessa quantidade? Para que a nossa peça cresça de forma proporcional sem perder o seu formato. Se a gente só seguisse aqui depois fazendo um aumento em cada ponto de novo, ao invés da nossa peça crescer proporcionalmente, ela ia começar a virar um tubo, ela ia começar a embolar e não ia ficar o círculo redondinho que a gente deseja. Por isso, a gente sempre vai
intercalando essa quantidade de pontos sozinhos com a quantidade de aumentos. Então, nós vamos repetir aqui até o final da carreira, fazendo a sequência de um ponto sozinho, seguido de um aumento. Finalizou aqui a carreira, novamente faz o fechamento da mesma forma que você já vem fazendo. E aí, para essa peça aqui, que é o mini cachepô, agora nós vamos para a última carreira de aumentos, tá? Vamos iniciar com um aumento. Nesse caso aqui, nós vamos intercalar. Por quê? Para não deixar aumento em cima de aumento. Então, aqui, se a gente seguisse na sequência de fazer 2 pontos seguidos de um aumento, o nosso aumento ia ficar em cima aqui do último ponto da carreira anterior, do último ponto do aumento, tá vendo? Então, você vai intercalar. Você vai fazer 2 pontos juntos aqui onde está um ponto sozinho e 2 pontos sozinhos aqui onde estão 2 pontos juntos. Então, você inicia com um aumento, seguido de 2 pontos baixos centrados sozinhos. Dessa forma, a nossa peça não vai criar pontas por ficar aumento em cima de aumento, vai continuar seguindo o seu crescimento aqui de forma proporcional e vai ficar a base redonda retinha. Então, um aumento, seguido de 2 pontos sozinhos. Olha lá atrás para ver se a agulha está saindo no lugar certinho. Sempre observe isso, tá? Se você passar a agulha de forma que ela não saia aqui atrás, no centro do ponto, saia assim tortinho, o seu ponto aqui vai ficar torto e vai dar diferença no acabamento da sua peça. Então, nós vamos repetir esse padrão até chegar lá no final. Finalizou aqui a carreira, nós vamos puxar o nosso fio e vamos dar 5 voltas aqui em torno dessa base redonda. Então, você vai pegar o seu fio e vai dar 5 voltas. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos cortar aqui o nosso fio. Antes de fazer acabamento aqui na nossa base com pontos baixíssimos, nós vamos puxar todo esse fio, puxa, trazendo ele todo aqui para frente. Vamos esconder esse fio aqui do meio. Puxa, ó, vai levando seu fio por dentro das alcinhas aqui, ó. Eu vou estar utilizando aqui a cola Tec Bond para artesanato, a número 2. Para colar esse fiozinho aqui dentro e dar o acabamento na peça. Então, eu vou puxar aqui esse fio, vou colocar um pinguinho de cola só, tá vendo? Lá por dentro, pressiono para a cola fazer efeito. E vou cortar aqui, ó, bem rente, com muito cuidado para não cortar sua peça, tá? Corta só o fiozinho. E aí, antes de fazer os pontos baixíssimos aqui em volta da nossa peça, nós vamos fazer um acabamento aqui, simulando uma alcinha para esse primeiro ponto, que não tem alcinha, tá? Então, passa a sua agulha de trás para frente, pega o seu fio e leva ele todo lá para trás. Puxa aqui todo o fio. Puxou? Nós vamos vir aqui, ó, nessa alcinha do último ponto, atrás aqui da nossa peça,
pega a alcinha de baixo e sai no meio da alcinha de cima. Laça o fio e traz ele todo aqui para trás. Aí, puxa todo esse fio. Ó. Aí, nós temos a simulação aqui da alcinha. Você vai ajustar para ela ficar do mesmo tamanho das outras. Agora, nós começamos com os nossos pontos baixíssimos. Passa a sua agulha nas duas alcinhas, laça o fio lá atrás e já fecha o ponto aqui. Ó. Vamos fazer esses pontos baixíssimos em volta aqui de toda a nossa peça. Não faz o ponto muito apertado para não emborcar a sua base, tá? Pode deixar ele mais frouxinho para a sua base continuar retinha e dar uma boa estrutura para a subida da sua peça. Chegando aqui, ó, fez o último ponto baixíssimo, puxa o seu fio todo aqui para frente. E aí, vamos fazer um acabamento aqui também. Vem aqui no primeiro ponto baixíssimo, passa a sua agulha, pega o fiozinho, leva lá para trás. Aqui, ó, por trás da peça, passa no ponto aqui, ó, entre um ponto e outro, sai aqui no meio do ponto baixíssimo. Ajusta ali a alcinha para ficar certinho e puxa esse fio aqui para trás. Ó, temos o acabamento aqui invisível. Tá vendo que todo o acabamento da sua peça ficou invisível? Um acabamento perfeito. Agora é só esconder essa pontinha de fio e nós vamos iniciar a subida da nossa peça. Temos aqui a nossa base com o acabamento invisível. Tá vendo? Não dá pra ver aonde termina e onde começa o acabamento aqui da nossa peça. Para a subida, nós vamos pegar o nosso fio ali que tá vindo do rolo e nós vamos trabalhar com a parte da frente aqui da nossa peça para cima e o avesso vai ficar para baixo, tá? Pego o meu fio, ó, pego essa pontinha aqui do fio, deixo essa pontinha aqui de reserva, a gente vai esconder ela depois. Vamos passar a nossa agulha somente nas alcinhas aqui da correntinha, ó, do ponto baixíssimo, tá? Não passa a sua agulha nas duas alcinhas do ponto baixíssimo que você fez de acabamento na peça, laça, dá uma altura pro ponto, fecha o primeiro ponto baixo. Nós vamos pegar aqui, ó, antes de seguir, essa pontinha aqui, e você vai enrolar ela aqui na alcinha de trás desse ponto baixíssimo, para prender, tá? A última laçada, você traz ela aqui ao contrário e leva ali para trás. Se você sentir necessidade, pode colocar um pinguinho de cola. Se você sentir que não precisa, é só seguir fazendo ponto baixo, pegando as duas alcinhas. Sempre dá esticadinha para dar a altura do ponto e faz o ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponta da base até chegar ali no final da carreira. Finalizando aqui a nossa carreira, vamos puxar o nosso fio, fazer o fechamento da carreira da mesma forma que a gente já vem fazendo. Pega aqui a primeira alcinha, ó, esse aqui é o primeiro ponto baixo, ele fica mais tortinho, mas nós vamos trazer ele pro ladinho aqui para deixar mais reto, tá vendo? Pega a sua alcinha e leva lá para trás. Ajusta essa alcinha, não deixa ela muito grande, tá? Para deixar um acabamento bonito na sua peça. E vamos trabalhar ponto baixo centrado. Você vai passar a sua agulha no meio do ponto, laça o fio ali atrás, prende a alcinha do fechamento, tá? E fecha o primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto baixo centrado, no próximo ponto, um ponto baixo centrado.
Vamos fazer 3 carreiras de pontos baixos centrados, tá? Aqui já estamos na segunda, nós vamos finalizar, faz o fechamento da mesma forma que a gente já vem fazendo, e aí faz a terceira carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui as 3 carreiras e já volto com vocês. Finalizamos aqui as 3 carreiras com a cor verde esmeralda. Nós vamos puxar o nosso fio, corta deixando uma pontinha aqui. Puxa essa pontinha e aí você vai fazer um acabamento. De trás para frente, passa a sua agulha na primeira alcinha, pega essa pontinha do fio, leva lá para trás. Volta aqui por dentro da peça, pegando aqui a alcinha do último ponto, saindo aqui no meio dela e puxa o fio lá por dentro da sua peça. Ajusta aqui, ó, essa alcinha que você acabou de fazer a simulação, tá vendo? Para ela ficar do mesmo tamanho das outras. E aí, nós vamos esconder essa alcinha enrolando aqui da mesma forma que fizemos lá no início da nossa subida. A última aqui, ó, eu sempre levo ela no sentido ali para dentro da peça, para a pontinha ficar escondida. Agora, nós vamos trocar de cor. A segunda cor que eu vou utilizar aqui é a cor cappuccino. E vamos iniciar a nossa próxima carreira, fazendo ponto baixo centrado. Então, passa aqui, ó, no meio do ponto, sai aqui atrás. Esse primeiro ponto, ele não tem as duas laçadinhas, tá? E fecha o primeiro ponto baixo. Da mesma forma que nós fizemos ali do outro lado, vamos fazer aqui também. Pega essa pontinha e vai enrolando aqui nas alcinhas, para ficar firme e dar um acabamento mais bonito aqui na peça. A última pontinha a gente leva lá pra dentro. E aqui nós vamos trabalhar 3 pontos baixos, 3 carreiras de pontos baixos centrados, tá? Da mesma forma que fizemos aqui com a cor verde esmeralda. Finalizou as 3 carreiras de pontos baixos, você vai fazer a troca de cores da mesma forma que acabamos de fazer aqui com o cappuccino, tá? Faz o acabamento bonitinho da alcinha, esconde as pontinhas e faz as carreiras de ponto baixo centrado. Então, serão 3 carreiras na cor cappuccino e mais 3 carreiras na cor mango, tá? Da mesma forma, você só vai repetir o processo. Se ficar alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Qualquer coisa, coloca ele numa velocidade mais lenta, tá? Para você observar direitinho aonde está passando a agulha. Você vai repetir esse mesmo processo, tá? Então, vai fazer 3 carreiras na cor cappuccino, depois mais 3 carreiras na cor mango, ou a cor que você estiver utilizando aí. Então, eu vou finalizar todas as carreiras e volto aqui com você. Finalizadas as carreiras em pontos baixos centrados, agora nós vamos fazer o acabamento aqui com pontos baixíssimos e já vamos utilizar a canequinha e o nosso pingente, tá? Lembrando que eu tô utilizando os pingentes em biscuit da Box Safari, lá da Coral Acessórios, tá? Você compra a box já com os pingentinhos aqui, né? No caso, eu comprei com o tema Safari. E aí, aqui, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Novamente, vamos retirar aqui nossa agulha, dar 5 voltas na nossa peça. Uma. Desenrolar o fio aqui. 2, 3. 1, 2, 3, 4.
5. Vamos cortar esse fio. Puxa aqui o fio, ó, até sair toda a ponta aqui. E aí, vamos aqui na primeira alcinha aqui, ó, de trás pra frente. Puxa o seu ponto um pouquinho aqui pro lado, pra ele ficar retinho, porque o primeiro ponto sempre fica mais deitadinho. E puxa o fio, levando ele todo lá pra trás. Virou aqui por dentro da peça. Você vai pegar aqui na alcinha de trás e sair no meio da alcinha aqui do último ponto. Puxa o fio todo aqui pra dentro. Ajusta aqui a alcinha. Feita a simulação aqui, nós vamos iniciar os nossos pontos baixíssimos. Então, para cada alcinha aqui, um ponto baixíssimo, tá? Você vai fazer pontos baixíssimos até chegar mais ou menos aqui no meio da peça. E aí, nós vamos parar para colocar a canequinha, tá? Fiz aqui 15 pontos baixíssimos, tá? Vou puxar o meu fio aqui, ó, só para deixar essa alcinha maiorzinha. Vou pegar a canequinha aqui, da onde a gente vai prender o nosso pingente, e passar aqui nessa alcinha, tá vendo? Aí, eu passo a minha agulha de volta, vou ajustar o tamanho dessa alcinha e sigo fazendo os meus pontos baixíssimos, tá? Até completar aqui a minha carreira. Completei aqui, cheguei no final, vou puxar o fio todo aqui pra frente. De cima para baixo, aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, vou passar a minha agulha, levo o meu fio todo lá pra cima. E aí, por dentro da peça, eu vou passar aqui na alcinha por dentro da peça e sair do meio do último ponto baixíssimo. Pego o meu fio e trago aqui pra dentro da peça. Vou ajustar aqui essas alcinhas, de forma que elas fiquem bem parecidas para o nosso acabamento ficar invisível. Agora, é só esconder esse fiozinho aqui por dentro da peça. Pode dobrar aqui sua peça e vai passar com a agulha de tapeceiro, ou se você desejar com a agulha de crochê mesmo, tá? O objetivo aqui é passar essa pontinha do fio aqui por dentro dos outros pontos para esconder. Se você sentir necessidade, antes de colar, você pode dar um nozinho, ó. Passa a sua agulha no meio de uma alcinha, deixa um espacinho aqui, ó, uma laçadinha e passa a sua agulha de volta nessa laçada. Puxa. E aí, é só levar essa agulha ali por dentro, ó, para levar o fio lá para dentro. E um pinguinho de cola, novamente, ó, lá por dentro da peça, para prender e deixar um acabamento bonito. E aí, é só cortar bem rente. Agora, é só ajustar o seu cesto, pega essa canequinha aqui, ajusta para ela ficar bem retinha aqui e vamos colocar o nosso pingente. Nesse daqui eu vou usar esse de tigre, tá? O pingente, ele vem com esse ganchinho aqui, tá vendo? E aí, esse ganchinho a gente consegue abrir. Eu tenho esse alicatinho aqui de ponta, mas se você não tiver, pode ser com a tesoura mesmo. Com a ponta da tesoura mesmo assim, você consegue abrir, tá? Ou com a agulha, ó, passa a agulha aqui por dentro e puxa para poder abrir. Eu gosto do alicatinho, porque abre bem certinho, ó. Abre só um pouquinho, passa
esse ganchinho aqui na canequinha que você prendeu. E aí é só fechar novamente. Arruma, ajusta certinho. E tá pronto o seu cestinho com o tigrezinho. Agora, nós vamos fazer a tampinha da sua peça, tá? Então, você deixa o seu cestinho reservado e vamos começar a fazer a tampinha. Para fazer a tampinha do nosso cachepô, eu vou utilizar a mesma cor que eu utilizei na última carreira, que aqui no caso foi o mango. Vamos iniciar com o círculo mágico. Laça aqui, ó, o fio de cima, vamos fazer aquela mesma simulação. Laça o seu fio, traz aqui por dentro da peça do círculo mágico e laça ali de novo. Segura aqui para não desmanchar, tira a sua agulha e passa nas duas alcinhas aqui de frente para trás. Aqui no caso da tampinha, nós vamos fazer 9 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puxa o fio um pouquinho, fecha aqui esse círculo mágico, não precisa fechar tudo, porque nós vamos colocar um enfeitezinho aqui no meio, tá vendo? Se fechar tudo, depois tem dificuldade de estar colocando esse enfeite. Faz o fechamento da carreira. Levou a alcinha lá para trás, ajusta. Vamos diminuir aqui um pouquinho essa alcinha para dar um acabamento bonito. E aí, vamos trabalhar aumentos, tá? Um aumento para cada ponto aqui da base. Laça o fio, traz aqui para frente, ponto baixo centrado, tá? Primeiro ponto, no mesmo lugar, um segundo ponto, no próximo. 1, 2 pontos juntos. 1, 2 pontos juntos. Vamos fazer isso até o final da carreira. Finalizou, faz o fechamento da carreira. E aí, vamos fazer uma carreira com um ponto alto, seguido de um aumento. E aí, a nossa última carreira aqui da tampinha. Finalizou aqui os pontos baixos centrados, tá? Vamos fechar aqui o meio, só um pouquinho, deixa um espacinho bem pequenininho, não precisa fechar tudo aqui o meio, tá? E aí, vamos novamente contar 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5. Corta o fio e vamos fazer o mesmo acabamento aqui. Puxa esse fio todo aqui pra frente. De trás pra frente aqui com a sua agulha, leva o fio lá pra trás. Volta aqui por trás da peça, ó, pegar a alcinha aqui embaixo, sai no meio da alcinha aqui em cima. E puxa o fio aqui pra trás novamente. Agora, é só fazer o acabamento com pontos baixíssimos. Lembrando de não deixar esses pontos muito apertados, tá?
Chegando aqui no final, faz o último ponto baixíssimo, puxa o fio bem aqui no primeiro e vamos fazer o acabamento. Passa o fio ali, vem aqui por trás da peça e puxa o fio aqui para trás. Agora, nós vamos esconder esses fiozinhos. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, porque eu acho que ela facilita aqui na hora de esconder esses fios. E aí, ó, vamos passar por baixo das alcinhas. E agora, vamos colocar esse enfeitezinho aqui, essa ponteirinha, na peça. Para isso, eu vou utilizar a cola Pega-Mil, vou passar cola aqui na bordinha dessa pecinha. Eu não passo direto no fio de malha para não ter risco de borrocar tudo depois, tá? E aí, é só dar o espaço aqui e vir com essa pecinha aqui por dentro do furinho. Pronto. Aí, é só esperar secar, tá? Aí, a cola vai secar, Pega-Mil, vai secar a pecinha aqui. E está pronta, ó. Só colocar a tampinha aqui no seu cestinho. Olha o tanto que fica charmoso. E está pronta a sua peça, seu primeiro cestinho, primeiro mini cachepô do kit higiene, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos fazer mais uma peça do kit. E assim a gente vai completando os vídeos até termos o seu primeiro kit completinho, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações na função todos. Assim, sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai ser uma das primeiras a assistirem o vídeo, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like, já clica aqui embaixo também no gostei, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o crescimento do canal, ajuda para que os vídeos sejam entregues para outras crocheteiras e que o meu trabalho seja entregue para mais pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.